Olá, queridos, graça e paz. Já falei algumas vezes, mas sinto que possa falar um pouco mais sobre o medo. Esse medo que muitos estão sentindo, aliás, esse medo que muitos de nós estamos sentindo. Medo dessa crise, medo da doença, medo da morte, medo de não dar certo, medo de não conseguir e por aí vai. Mas é preciso se dar conta de que nem todo medo é ruim, nem todos os medos são absolutamente negativos. Dependendo das circunstâncias e até mesmo em certas ocasiões, o medo pode ser considerado até razoável. Às vezes, o medo é apenas um sinal de alerta que faz com que a gente se proteja de perigos reais, perigos iminentes, perigos que nos ameaçam. Mas em linhas gerais, se você tem pensado assim, você tem toda a razão. É bom ter cuidado com o medo. A Bíblia fala muito sobre medo. No livro de 2 Crônicas, o rei Josafá, teve medo quando soube que uma grande multidão vinha contra ele. E diante disso, qual foi a sua atitude? A Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Essa é a atitude correta a ser tomada quando o medo bater à nossa porta. Se nós não buscarmos a Deus na hora do medo, se nós não buscarmos a Deus na hora da angústia, esse medo vai nos levar à fraqueza, vai nos levar ao desespero. Veja como a Bíblia fala de medo. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá já está escrito que Adão teve medo de Deus depois que ele desobedeceu uma ordem explícita que Deus dera a ele. Gênesis também registra o quanto Jacó teve medo, o quanto Jacó temeu a ira de seu irmão, quando o seu irmão Esaú, veio contra ele com 400 homens armados. Você percebe? O medo pode tomar conta do coração de um homem comum e pode tomar o coração de reis também. Medo não é um sentimento que toma conta apenas e tão somente de pessoas como você e eu. O grande rei Davi. Davi teve muito medo de um outro rei chamado Aquis, que era o rei de Gate, Saul. Saul teve grande medo das complicações que ele mesmo cultivou no final da sua vida. Pedro, o grande apóstolo Pedro, lembra-se de quando ele teve medo, quando se viu andando sobre as águas e colocou o seu foco na força do vento, na força do mar e tirou os seus olhos de Jesus? Então, medo todos nós sentimos. Mas ao sentir medo, nós precisamos agir como Josafá. Nós precisamos recorrer ao Senhor em oração. Meus amigos, esse é o momento de exercitar a nossa fé. Agora é a hora de tirar os nossos olhos da fonte do nosso medo e colocar os nossos olhos na fonte da nossa fé. Porque Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O medo pode adoecer, maltratar, paralisar, apavorar. O medo pode fazer sofrer. Não contorne o medo, não se acostume com ele. Enfrente-o, faça-o afastar-se, desaparecer. Um dos mandamentos dados a Josué, aquele Josué que deveria introduzir o povo na Terra Prometida, é aquilo que nós chamamos de a lei da coragem. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse foi o mesmo conselho que Davi deu ao seu filho Salomão. Ser forte, ser corajoso, faz a obra, não temas, não desanimes, porque o Senhor teu Deus há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que você acabe todas as obras que estão a cargo da casa do Senhor. A mesma ordem é dada a você, a mesma ordem é dada a mim. Sejamos nós fortes, sejamos nós corajosos, enfrentemos o medo como quem enfrenta um inimigo, sem recuar, sem retroceder, andando para frente, porque é para frente que o Senhor nos conduz em vitória. Que Deus te abençoe e guarde, e nada lhe falte, em tempo algum.